Seja muito bem-vindo ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente bate um papo sobre sua vida pessoal e também sua vida profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Mais uma vez, com o apoio do Açaí Casca, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras, fazendo o nosso dia mais fresco e mais feliz. Eu vou falar de novo, eu sugiro de novo e vão brigar comigo, mas eu prefiro falar o açaí de maracujá, batido com maracujá. A granola deles também é fantástica, tem coquinho, delicioso. Vai lá, que você dizendo Comunique o número do episódio que você está assistindo, você ganha desconto. Ah, eu quero. Bora. Hoje, Karina... Reiser. Calma, Karina Reiser. É Karina Reiser, mas o que eu quero dizer é Karina, amiga do futebol, amiga da vida. É isso aí, a gente virou amigo por causa do futebol. Hoje que a gente tá gravando, a gente jogou futebol já. Verdade. Já jogamos, já fizemos. Exato. E aí, agora chegou a hora da gente falar de assuntos complexos, densos, necessários, importantes. A gente vai falar sobre apego. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Diogo. Vamos trocar uma ideia sobre apego. A ideia hoje é falar sobre apego e esse é um assunto muito complexo pra mim, porque eu sou muito apegado. Eu sou apegado porque eu tenho dificuldade de mudança, aí vão dizer que é porque eu sou taurino. Pode ser uma opção também, dependendo da percepção. E eu tenho muita dificuldade de mudança e também de me desconectar do que eu já fui conectado. Certo. Vamos lá, o que é apego? Começando pelo que é. Bom, primeiro, vamos começar falando sobre a teoria do apego em si, né? Que é o tema da gente aqui hoje. De onde surgiu a teoria do apego? Vou começar do início. A teoria do apego surgiu da necessidade da gente estudar como que as crianças estavam se desenvolvendo em relação à comunicação corporal com os pais. É mais nesse sentido. Então, como que você resolve, como que você cria esse apego com os pais, ou no caso pode ser qualquer cuidador, né? Não é bem os pais em si. Então, isso aqui é o apego. É a necessidade do ser humano de ser próximo, de ter intimidade, de ter conexão com outro ser humano. O apego é isso, inicialmente. Posso continuar com o início? Vai, mete o bronca. Bom, então a teoria do apego surgiu, primeiro, da necessidade que era na época... um psicanalista britânico, o nome dele é John Bowlby. Vou lembrar só essa referência, gente. O resto eu não lembro de nada. John Bowlby teve um estudo encomendado do porquê as crianças no pós-guerra não estavam conseguindo se desenvolver direito. Então, essas crianças do pós-guerra, elas perderam os pais na guerra, ou então elas perderam só um, ou então elas viram algum pai morrer ou não, ou ser capturado, ou ser torturado, etc, né? Sabemos das coisas da guerra. E essas crianças, mesmo com cuidadores, outros cuidadores, que não sejam os pais, que não eram os pais, ou eram outros parentes, não estavam se desenvolvendo tão bem, mesmo nos mesmos lugares, vamos dizer. Elas estavam nos mesmos orfanatos, tendo os mesmos cuidados, tendo, às vezes, comida, roupa, né, higiene, o lugar, básicos. Exatamente, e elas não estavam conseguindo se desenvolver direito. Então, foi encomendado para esse pesquisador entender por que essas crianças não estavam conseguindo se desenvolver nos relacionamentos humanos mesmo para frente. Assim que começou. Tá. E começou um estudo entre crianças. Para crianças. Porque a partir das crianças estavam vendo que... Porque todo mundo sabe, crianças são os novos adultos. Então, o que a gente precisa? Que aquelas crianças se desenvolvam para continuar, né, entrando no mercado de trabalho, para continuar estudando, para serem adultos no futuro. Então, isso, desde sempre para sempre, vai ser assim. A partir do momento que aquelas crianças não estavam conseguindo desenvolver relações pessoais, interpessoais, porque as crianças desenvolvem as relações interpessoais até entre elas, por exemplo, nos dias de hoje, com a professora da escola, com os colegas da escola, eles têm os amiguinhos, aí depois tem outro tipo, vai desenvolvendo outra amizade conforme vai crescendo, né? Aí, afasta de um,
enfim, relações humanas. E essas crianças não estavam conseguindo desenvolver os relacionamentos pessoais, ou então estavam ficando muito nervosas, estavam com choros que não se acalmavam com nada, mesmo estando nos lugares protegidas, né? Então, eles queriam saber por que essas crianças não estavam conseguindo se desenvolver, mesmo tendo cuidadores ali com eles. Então, a ideia é que mesmo com cuidado, não estava existindo a conexão entre os seres humanos ali, de alguma maneira. Estava faltando, ou tinha algo que estava cortado. Exatamente. Foi assim que surgiu, lógico, né? Quando começou a teoria, não chamava teoria do apego, né? Foi o estudo para saber por que não estava acontecendo. Foi dado o nome teoria do apego porque foi entendido com o estudo que estava faltando exatamente o apego das crianças com os cuidadores. Porque os cuidadores não são só os cuidados básicos, né? Hoje em dia, a gente tem muito essa noção de que, por exemplo, os pais que trabalham, né? Vamos colocar para hoje em dia já vindo. Os pais trabalham, os dois, normalmente, fora, hoje em dia. Então, mas não necessariamente porque eles estão ausentes fisicamente, esses pais são ausentes na vida dos filhos. Então, eles não necessariamente não têm apego com os filhos. Né? Esse filho vai desenvolver apego. E tem os pais que estão lá, fisicamente, e que não desenvolvem o apego com o filho. Então, por isso que chamou teoria do apego. Então, a gente está colocando um apego porque até hoje, até conversar contigo, eu não tinha a referência de que apego era algo bom. Eu tinha apego como se fosse algo ruim, algo que fosse denso, prejudicial, em que eu não conseguia me desconectar de algo em que pese fosse necessário. Então, a gente está colocando um apego como se não fosse algo ruim. Exatamente. Aqui na teoria, o apego nas relações humanas não é uma coisa ruim. Na verdade, todos os humanos têm necessidade de apego. Todos têm. E todos têm níveis diferentes de apego. Só que, em casos raríssimos, né, que a gente vê assim, até aparece na televisão. Tem aquela pessoa que ela gosta de ficar lá no mato, sem ninguém, naquela casa isolada, sem viver na sociedade. Mas é 1 em 1 milhão, que a gente sabe, né? E até quando as pessoas se isolam, elas se isolam em comunidades. Sim. Então, eu não gosto da sociedade, tal, vamos formar uma comunidade? Vamos, mas é uma comunidade. A necessidade de pertencer a um grupo. Exatamente. Então, várias coisas a gente vê em, por exemplo, teorias malucas que aparecem por aí. O que é? É a necessidade da pessoa de se conectar com outras pessoas. Eu posso falar de teorias malucas aqui? Pode. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo que é muito, muito clássico, que é a Terra plana. Então, a Terra plana, se a gente for ver o documentário que tem da Terra plana, você já viu? Já. Aquilo lá é sempre a necessidade das pessoas de se conectarem com pessoas da mesma que tivesse uma... Isso é o apego. É uma conexão que você tem, que você sente num lugar seguro com as outras pessoas. Que você sabe que vai ter apoio, que você sabe que se tiver um problema, você consegue ter um apoio de outra pessoa. Porque não vai ser o mundo que vai te apoiar, é uma pessoa que vai te apoiar. Isso é o apego das relações humanas. O que eu tô falando aqui, pra mim, assim, o apego, ele é uma necessidade humana de conexão, de encontrar um espaço seguro, um espaço de apoio, um espaço... de conexão, só que ao mesmo tempo pode virar um espaço de excessos. Aí é nessa hora que o apego começa a ficar algo complexo. Exato, só que aí não é exatamente o apego, né? Então vamos dizer aqui, você começou falando assim, parece que na nossa concepção o apego é uma coisa ruim, né? O conceito inicial. Mas aí vamos dizer assim, imagina se você não fosse apegado com nada que você aprendeu. Vamos usar apegado no sentido amplo, né? Se você nunca é apegado em nada que você aprendeu, como que você vai viver? Porque você só consegue começar a viver, você só consegue ter resposta ao ambiente com o que você aprendeu. Se você não tem apego com o que você aprendeu, vamos dizer, como que você vai viver? Diferente de, eu tenho tanto isso na minha cabeça, que independente se estiver fazendo mal ou bem, eu vou continuar. Aí é prejudicial, isso é outra coisa. Isso não é apego? Ou é apego excessivo, sei lá? É porque apego, se você falar em questões humanas e nessa percepção que a gente está tendo aqui, do apego, por exemplo, de cuidadores, e aí depois vai para a parte
romântico e das suas relações, não é uma coisa ruim. Você precisa ter. Todo mundo precisa do lugar seguro. Cara, que curioso. Né? Tá? Mas a questão de você não se desfazer de crenças que podem estar te deixando pior, aí já é pode ir para o patológico, né? Pode ir para uma outra questão que não é exatamente a questão do apego com as relações. Então a gente chega num espaço aqui em que a teoria do apego foi elaborada com a intenção de perceber o porquê que as crianças não estavam se sentindo seguras, confortáveis, apoiadas, mesmo tendo no sentido material, físico. De elas sobreviveriam. Sobrevivência, elas sobreviverem. A gente chega num espaço em que eu achava que o apego era sempre algo ruim e eu tô percebendo que não é. Um apego não é ruim, um apego é necessário. E aí faz com que a gente não bata o carro e não esteja nem aí pro carro, faz com que a gente tenha uma relação e a gente tenha amor por aquilo ali e não queira desconstruí-la de qualquer jeito, faz com que eu tenha estudado anos e não queira do nada largar tudo e ir embora. O apego me dá essa conexão de poder ter uma comunicação em que há a possibilidade de não sair largando tudo. Sim. Sabe? A ideia de ter um espaço ali ou um contexto em que haja pertencimento. Eu me comunico para poder pertencer. Isso. E o apego talvez seja uma ferramenta para poder pertencer. Nesse sentido. Cheguei num lugar legal? É nesse sentido. Então tá bom. Você comentou da possibilidade do estudo ter gerado uma sistematização, do porquê que estava acontecendo aquilo, do porquê que as crianças estavam tendo a percepção de ausência de segurança mesmo estando em espaço seguro. E o que era? Tá, vamos lá então, voltando pro tecnicamente do estudo, né? O que aconteceu na pesquisa? Primeiro, esse pesquisador, John Bowlby, fez um experimento que chamou a situação estranha, o experimento da situação estranha. Como era esse experimento? Ele colocava a criança de infância mesmo, assim, vamos dizer, até 3 anos, numa sala desconhecida, a criança não conhecia, junto com o cuidador, né? A mãe, o pai, não sei qual era o cuidador. E aí, primeiro, ele colocava a criança com esse cuidador. E aí via. E aí na sala tinha brinquedos, né? Tinha coisas para ela interagir, essas coisas. E aí algumas crianças tinham o cuidador lá e aí ela explorava o ambiente. E aí olhava um pouco para o cuidador. Vamos falar mãe, só para eu não me confundir com as palavras. Mas vamos dizer que é a mãe, mas era o cuidador. Então, explorava o ambiente, olhava para a mãe, explorava um pouco mais. Aí ficava mais tempo distraído, mas sempre olhava para a mãe de novo. A mãe estava lá, né? Dava um joinha, dava tinha uma expressão feliz que estava ali, né? Que estava tudo bem. Aí, em outra situação, entrava uma pessoa estranha, com a mãe lá ainda. Então, essa criança ia interagir com essa pessoa estranha que ela nunca tinha visto, brincava um pouco mais, olhava para a mãe, tudo bem. E a mãe saía da sala. Essa criança, ela ficava um pouco mais retraída durante um tempo, mas depois de um tempo ela se acostumava e continuava brincando com a pessoa estranha, ela continuava brincando com os brinquedos, olhava para ver se a mãe voltou, mas não ficava desesperada. Ela ficava incomodada de início. Depois ela podia continuar explorando o ambiente. Depois essa mãe voltava e a criança tudo bem. Essa é a mesma criança que eu tô falando, tá? Não situações diferentes. Criança, tá? Vamos mudar a criança agora. Outra criança com a mãe. A criança não explorou o ambiente. Não saiu de perto da mãe. Ficou nervosa. Não queria que aquela mãe soltasse ela naquela situação desconhecida, né? Quando uma pessoa estranha entrou, ela não interagiu, ficou mais nervosa, chorou, ficou olhando para a mãe, queria ficar no colo. Tem essa situação. Se a mãe saísse, a criança ficava desesperada e chorava e gritava e queria a mãe, não interagia com nenhum ambiente. Quando a mãe voltava, ela podia rejeitar essa mãe. Ela rejeitava um pouco essa mãe. E aí a mãe tentava fazer conexão com ela de novo. E ela rejeitava e chorava. E aí se a mãe saísse, ela ia atrás da mãe. Teve essa situação. Aí vem a terceira. Ou foram só 2? Só foram 2. Terceira situação. A mãe com a criança,
a criança ia explorar o ambiente, não olhava, não voltava os olhos para a mãe saía, tá tudo bem, não se incomodava e fazia tudo que tinha que fazer ali e não tinha muito incômodo, interagia com a pessoa estranha que entrasse, etc. E uma quarta situação que eu acho que eu não vou colocar agora, que senão vai confundir um pouco. Aí depois eu falo só da quarta situação, que é mais pra frente. Tá. Então são três situações. A criança que explora e interage e fica olhando pra mãe ali como um espaço de conexão e segurança. A criança que não explora, não interage. Se a mãe sai e volta, ela rejeita. Terceira situação em que a criança explora, mas não se conecta, não fica buscando o espaço seguro da mãe. Isso. Então, foi identificado primeiro essas 3 situações no experimento de Bowlby. E aí ele deu o nome para cada uma delas. Na primeira situação, foi dado o nome de apego seguro. Segunda situação. Que a criança não fazia a interação. Aliás, a segunda situação que eu falei é que ela não se desapegava da mãe, ficava o tempo inteiro colada na mãe. E às vezes, se essa mãe saísse e voltasse, ela rejeitava a mãe, ficava desesperada, etc. Inseguro ambivalente. Terceira situação que a gente colocou, que ela explorava o ambiente sem voltar para a mãe. Inseguro evitativo. Tá. E esse estudo é do Bowlby? Não, falei errado. Mary Hell, que eu não sei o nome, e depois esse a gente bota no... depois do Bowlby. Isso. Depois do estudo do Bowlby. Depois do estudo do Bowlby. Legal, massa. Então a gente tem aqui a criança que explora e interage tendo um apego seguro, ou seja, pelo que eu entendi, que a gente falou que é um apego legal, um apego interessante, uma conexão e tal. A criança que não explora, não interage, se a mãe sair, ela depois ainda rejeita e tal, apego inseguro, ambivalente. E aí esse aqui já começa a não ser tão saudável assim, pelo que eu tô entendendo. E a criança que explora e não conecta com a mãe, porque a gente tá colocando a mãe como cuidadora aqui, possível, e aí é evitativo, ou seja, também não é um apego muito saudável. Exatamente, ele também é inseguro, mas é evitativo, né? A criança é como se ela tivesse desenvolvido uma barreira ali com esse cuidador. Então, conforme os estudos foram sendo feitos com essa situação, o que aconteceu? Ele conseguiu perceber que a criança que tinha um apego seguro com aquele cuidador, com aquela mãe, ele tinha a segurança exatamente de ir para o ambiente, explorar o ambiente, ter outras relações com outras pessoas, sabendo que, olhando lá, ia ter segurança. Mesmo se a mãe saísse, ele tinha segurança que essa mãe ela ia voltar. Isso é o apego seguro. Caralho, tá. Tô borbulhando aqui, mas tá, pode ir. Porque assim, ela não necessariamente precisa que aquela mãe, aquele cuidador, esteja presente. Porque ela é segura daquela relação. Ela teve uma construção de relação segura com aquela mãe. Que ela sabe que ela pode ir e se precisar ela voltar, ela vai receber apoio. Vai receber apoio. Ela tem, por exemplo, as necessidades básicas dela são atendidas. Então, quando ela se sente... Porque a criança, ela não sabe identificar direito. Então, por isso que, às vezes, a gente... tá fazendo birra. É porque a gente não sabe exatamente o que ela tá sentindo, porque ela não sabe expressar. Não tem comunicação ainda direito, né? Elas comunicam, mas ainda é uma comunicação ainda sem didática, sem clareza. Exatamente, assim, ela não sabe exatamente. Então, aquelas necessidades dela foram sendo atendidas naquela relação com o cuidador. E aí... tudo bem ela explorar o ambiente, ela pode se afastar, porque ela tem um lugar seguro para voltar. É isso que essa criança tá sendo construído nessa criança isso. Então ela vai, ela volta e tá tudo bem. A segunda é o inseguro. O inseguro e ambivalente, que aí foi o que você viu que ela não explorou o ambiente? Sim. Então, porque ela tem como se ela tivesse um medo muito grande de ser abandonada. Então, medo de ir para um mundo gigantesco. Isso. Então, assim, se eu for para o mundo, isso aqui que eu tenho vai sumir. Então, eu nunca vou sair daqui. Eu vou ficar aqui o tempo inteiro segurando essa relação aqui que eu tenho. E isso depois a gente já pode ir indo. Vocês já estão imaginando o adulto, né? Provavelmente a galera que tá em casa fala assim, caraca! Então, eu vou ficar segurando aqui essa relação que eu tenho, porque a qualquer momento eu posso ser abandonada. Então, o que eu vou fazer abandonada? Eu prefiro não explorar
eu prefiro não viver o que eu tô vendo que eu gostaria. Isso. Tanto é que, tipo, pensando aqui, vendo, né? Tem muitas crianças que arrastam o pai pra poder ir junto. Ir junto, exato. Tem que estar do lado. Porque as necessidades dele talvez não tenham sido atendidas direito, entendeu? Sim. É assim... No ponto de gerar confiança. E exatamente. Não tenho essa confiança. Então, fica inseguro, ambivalente. Esse nome foi dado porque você viu que quando ela saiu, a mãe saiu e ela voltou, a criança rejeita. E aí a gente já pode ir pensando nos adultos também. Sei. Quando a pessoa sai e volta, você tá tão chateado, Biquinho. que você rejeita, apesar de você querer que ela esteja perto. Você queria que ela estivesse ali. Tipo assim, aí chegou, você fica de bico, mas aí a pessoa vai embora e você fala assim, aí você vai embora? Exatamente. Pô, mas eu tô aqui, você tá brigando, onde eu vou ficar? Exatamente. Você já tá conseguindo ver Tô vendo. os desdobramentos. Então, aí, ela fica muito insegura com esse apego dela, do cuidador. Né? Então, ela não explora o ambiente, não se relaciona com outras pessoas. E o evitativo também não teve as necessidades tão bem atendidas, mas em vez dela ficar muito insegura, ela criou um mecanismo de defesa de não apego. Então, o que acontece? É o livrão. Isso. É a pessoa que só vai e assim... Se você tá ali, tudo bem. Se você quer ir embora, tudo bem. Porque eu não sou apegada a você, porque eu sou do mundo e eu vou explorar o ambiente. Mas relações conectadas. Mas, na verdade, ela queria ter aquele... Só que ela tem tanto medo de acontecer alguma coisa ruim dela ser machucada que evita. Então, eu nem me conecto. Porque se você for embora, pelo menos não tô conectada. É como se fosse isso. Tem um quarto aqui que você falou que não ia falar. Como é que é o rolê desse? O quarto é porque é um apego, eles deram o nome de apego confuso. Tem mais um nome. Desorganizado. Confuso e desorganizado. Isso. Não, e tudo que você vai ler é tal, barra tal. Tem 1 milhão de nomes. Eu li, quando eu fui estudar, eu vi isso aí. Então, assim, esse desorganizado, normalmente, o que acontece? A pessoa desenvolve um tipo de apego que ela sente que ela precisa estar ali, mas a pessoa faz tanto bem quanto mal para ela. Então, assim, vamos transportar para uma coisa pior um pouco, que é normalmente abusos. Então, o que acontece quando uma criança é abusada em qualquer sentido, tá? Até só psicológico, verbal. Uma criança abusada verbalmente, vamos botar aí, pelos pais mesmo. Você é o cuidador daquela criança. A criança depende 100% de você. E se você é a mão que dá, mas é a mão que bate, na mesma situação, é a mão que... Quando chega sóbrio em casa, tá tudo bem. Mas quando chega bêbado, não tá. Né? É a mesma pessoa. A criança, ela cria um tipo de apego que é desorganizado e confuso, porque ela não sabe que aquela figura, ela não é nem segura nem insegura. Ela pode me fazer mal a qualquer momento, mas ela também é minha segurança. Então, eu fico ali, e aí a pessoa pode aprender que o apego é isso. Que o apego é o mal e o bem. Pra eu poder continuar sobrevivendo, tendo visto que eu aprendi isso na minha infância e era o que me fazia sobreviver, porque era o que me dava sobrevivência, mesmo adulto depois, eu aceito esse contexto porque é o que vai me dar a possibilidade de continuar vivo. Exatamente. E aí isso acontece mais, esse apego confuso e desorganizado, você se vê mais quando você olha a infância da pessoa e teve algum tipo de abuso mesmo. Mesmo que não, né? Psicológico, físico. E meio que tudo pode, né? A gente tá, pelo amor de Deus, galera, que é a ideia de provocação e reflexão. A gente não tá querendo fazer uma linha, uma risca e chegar em algum lugar. Não é. E não é assim. Mas colocando em possibilidade, a pessoa que recebe, depois ela recebeu e ela continua recebendo porque é aquilo que faz com que ela possa existir, que ela possa pertencer. E aí a gente pode até olhar, por exemplo, em exemplos do cotidiano mesmo, que é o que mais se vê, tá, gente? Não vamos generalizar como se fosse só isso, mas o que a gente vê mais é mulheres dependentes de homens que ali eles dão migalhas, né? Que é o que a gente fala. Então, eu gosto, traz flores, mas no outro dia chega e bate, e aí abusa. Então, assim, aí a pessoa pode... Exatamente, ela fala, ele gosta, eu gosto dele, ele gosta de mim, mas ele também faz isso. Mas ele gosta.
Tá, eu vou puxar um pouquinho aqui pra comunicação, Tá. porque tá sendo muito importante aqui pra mim perceber o quanto que as pessoas se relacionam a partir dessa maneira que foi criada, que elas foram criadas no sentido de criação mesmo, pelos cuidadores, e o quanto que esse apego seguro, o inseguro ambivalente, o evitativo, o confuso desorganizado, fazem com que esse apego faz com que a pessoa se comunique a partir dele. Então, por exemplo, a pessoa que tem segurança, ela tem uma comunicação de conseguir expressar para as pessoas o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer, de dizer não, de dizer sim, de expressar emoções e saber que pode ser que eu receba um não, pode ser que eu receba um sim, pode ser que a pessoa diga que me ama também, pode ser que a pessoa não diga que me ama, pode ser que eu possa virar para um sócio e falar, não tô gostando dessa tua atitude, não tô alinhado. A pessoa insegura ambivalente, ela, na minha percepção da comunicação, ela briga muito, cara. Ela, e ela, ao mesmo tempo, ela não vai pro mundo, assim, a comunicação dela ela briga muito porque ela quer, mas não quer, né? Ela quer, mas ela não quer. Então, ela quer ir, ela briga porque ela quer comunicar como se ela fosse se aproximar, como se ela fosse se conectar, mas, ao mesmo tempo, não quer soltar o que já foi. E aí fica um apego ao passado e um desafio de vivência do futuro. Não, e o inseguro, a gente pode dar exemplos assim. Agora eu já vou sair da parte da criança e vamos entrar na parte dos relacionamentos, que eu acho que é o mais legal que tem. Massa. O dos relacionamentos. Vamos colocar... O inseguro ambivalente que você estava falando. O inseguro, vamos colocar aqui. O que acontece muito, que a gente pode dar como exemplo do inseguro? A pessoa, qualquer coisa, acha que a outra vai embora. Então, hoje em dia, mensagem. Tá. Gente, mensagem muito rápido. Às vezes você tá fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra, e você tá livre e eu não tô. Então, a pessoa insegura mandou uma mensagem. E vamos dizer que é um casal que sempre está se comunicando por mensagem. Mandei, não respondeu? Ai, meu Deus, tá fazendo alguma coisa. Ai, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu tive algum problema? Será que eu falei alguma coisa errada? E aí ele não quer mais me responder? Então, o inseguro tem essa ruminação, sabe? De pensamentos de o tempo todo vai embora, o tempo todo eu fiz alguma coisa errada, será que eu não tô merecendo? Será que eu fiz alguma coisa que agora ele acha que eu não mereço mais o amor, a atenção? Então, o que eu vou... Aí eu vou lá atrás. O que aconteceu? O que foi? Você quer alguma coisa? Tá, não, fica no pé, né? E aí, quando essa pessoa briga, ou então a pessoa ficou longe, né? Não respondeu a mensagem. Na hora que respondeu, mas agora também demorou 1 milhão de horas, eu também não quero Vai responder. esperar agora também. Isso. Mas ela quer o quê? Que a pessoa volte atrás e fique atrás. Por quê? Porque é um apego muito inseguro. Ela não tem segurança, mesmo que a outra pessoa seja uma pessoa segura. Ela sendo... Que passe essa segurança que transmite. Não, mas vamos colocar... Vamos dizer que a pessoa realmente é uma pessoa de apego seguro. Tá. A pessoa de... Aí eu vou voltar um pouco pra falar. A pessoa de apego seguro, ela além de ter segurança no outro, vamos dizer assim, é uma pessoa que entende que a responsabilidade da felicidade do casal também depende dele. A pessoa de apego seguro tem essa consciência. Sim. Entendeu? Porque assim, não é só vou fazer aqui, sendo eu, a pessoa é você, é a ela, né? E aí a gente se entende aqui no meio. Não, a pessoa do apego seguro, ela tem uma mais facilidade de olhar pro outro e entender que eu também tenho o que fazer por ela. Ela faz por mim, eu faço por ela e eu estou aqui. Que foda. E aí insegura fica, né? A pessoa E aí eu tô imaginando uma pessoa insegura ambivalente, que fica igual, querendo correr atrás e tal, se relacionando com a pessoa com o apego evitativo. Acontece muito. Ai, eu tenho um dado muito bom. Vai, solta esse dado. Porque assim, eu fico imaginando. Imagina isso, Enoque. A pessoa que ela é precisa o tempo inteiro, tá pegada ali junto, colada e tal, se relacionando com a pessoa que eu sou explorador. Tô no mundo. Irmão, é uma cobrança da outra, e aí fica se comunicando nisso, aí a outra fala, não, mas... E aí outra pessoa sai assim, fração de segundos. Não, e aí o evitativo normalmente, nossa, eu não aguento, a pessoa é muito carente. Não, me cobra muito, o tempo inteiro em cima e tal. E eu inseguro, meu Deus, nunca quer nada, nunca tá próximo. É isso, a pessoa insegura. E aí o dado. O dado Quem tá me vendo aí tá vendo que eu tô coçando a cabeça, mas vai.
Tem um livro que chama Apegados. Apegados. É um livro muito bom, só que só encontra em estante virtual, tá? É muito difícil encontrar ele. Até nas estantes virtuais é difícil, eu tive que pesquisar muito pra conseguir comprar. Tá. Mas é um livro muito legal, ele simplifica bastante essa questão da teoria do apego e ela é mais voltada para a parte romântica mesmo, né, de casal. E aí ele, no livro, traz um dado que é, no mercado dos solteiros, ó, o dado dele lá é que 45% da população, então quase metade da população tem apego seguro. Porra, me apresenta aí. Só que esses 45% da população normalmente não estão solteiros. Então, no mercado dos solteiros, praticamente todo mundo tá dentro do evitativo ou do inseguro. Isso quando não tá desorganizado. Isso quando não tá desorganizado. É porque o desorganizado é um pouco mais difícil de achar, mas assim, óbvio que tá lá. Provavelmente tem. Caraca, ou seja, o meu mercado tá complexo pra caramba, o mercado dos solteiros. E aí, o que traz no livro? Que quando o seguro, como ele é uma pessoa um pouco mais fácil de se relacionar, né? Porque entende mais, Sim. Porque tá um pouco mais tranquilo ali, não vai ficar te colocando em situações malucas, ele rapidamente sai do mercado de solteiros, né? E aí, o que fica muito tempo no mercado dos solteiros? Os evitativos e os inseguros. E eles se atraem muito. O inseguro pode ficar com o inseguro. Não tem que lançar indireta dela aqui não, mas tudo bem. Eu não dei nenhuma indireta. Tá jogando aqui pra mim, galera. Me protejam. Tá, mas eu tô me identificando aqui. Daqui a pouco eu falo disso. E normalmente o inseguro fica com o inseguro ou o inseguro com o evitativo. Mas os evitativos não ficam um com o outro. Jamais. Porque simplesmente não existe nenhuma cola. Tipo, porque se eles são evitativos, ninguém vai se apegar com ninguém, eles nunca vão ficar juntos, né? Então, sempre vai ser um inseguro com inseguro e inseguro com evitativo. Ou, obviamente, um apego seguro. E os apegos não são imutáveis, tá, gente? Eles podem se transformar. Eu ia entrar exatamente nisso, porque assim, percebendo até minha comunicação e tal, e a minha criação, e aí, de novo, não falo essas percepções sobre minha criação, sobre meus pais, sobre meus irmãos e tal, pra poder julgar ninguém. É só uma percepção minha sobre minha própria existência, e eles fizeram tudo que eles puderam e me deram tudo que eles poderiam me dar. Mas pensando aqui, eu acho que eu tô bem próximo aqui do evitativo. Até pelas minhas experiências até hoje. E o desafio muito grande dessa comunicação é porque a gente comunica como se a gente fosse seguro. A comunicação do evitativo, na minha percepção, e dentro do que eu já experimentei até em mentoria, é uma percepção muito de que ele é seguro. É o segurão, é o que não precisa de ninguém, é o que tá de boa, é o que tá tranquilo. E aí você olha e fala, nossa, se basta, né? Essa pessoa se basta. Só que aí a gente precisa lembrar, galera, que aí a gente vem batendo nessa tecla aqui fortemente no podcast, para gerar provocação e reflexão, que nós somos seres relacionais. Sim. Sacou? Salvo a exceção da exceção, né? Que vai lá e consegue viver no meio do mato, lá subir num monte e ficar meditando por 10 anos. Salvo essa galera aí, que é uma exceção, somos seres relacionais. A gente nasceu assim, a gente cresceu assim, e a gente vai continuar assim, na minha percepção. Então, essa comunicação de, eu me basto, eu viajo sozinho, eu tô falando isso porque eu falo isso também, tá? Viajo sozinho, aí eu encontro pessoas, aí eu me conecto, só que aí tô lembrando aqui, me conectando. Cara, relações dessa superficialidade aqui, ó, pra quem não tá vendo e só escutando, superficialidade pequena, muito baixa, muito superficial e pouco profundo. E quando é profundo, mergulha rápido. Mergulha e já sai. E já sai porque foi muito intenso. Porque foi muito intenso e você fica falando de mim assim. Minhas coisas, e minha independência. Minha independência, minha liberdade, meu trabalho, minhas viagens, e meus amigos e tal. E é muito curioso. E aí, convivendo com um amigo recentemente aí, tá apontando dedo pra mim, né, Noco Vagabundo? Só pra galera que tá vendo, assistindo, o Enoque tá aqui fazendo tudo. E a Mariana, que é a sócia da Karina, também tá aqui assistindo tudo. E aí tá massa que as caras e bocas deles aqui estão fenomenais. É porque esse assunto é maravilhoso. Esse assunto é muito massa. Porque você não consegue não se identificar com alguns comportamentos. Eu tô aqui nele. E mais uma vez, quem já me acompanha sabe, ninguém senta na minha frente à toa, nenhum momento aleatório. E exatamente esse momento. Porque aí, tá tendo um amigo que ele é bem evitativo, assim, sabe?
tô de boa e tal. E Preza aí, muito a independência. não pode mexer o saco e tal. E aí ele se conectou com uma mulher agora, tá namorando. Não é você. Você que tá escutando achando que é você, não é você, tá? E se for, pode pra você. Pode ser que Pode seja. ser que seja, mas eu não tô citando nomes, então não sei se é isso. Porque tem gente que me pergunta, sabia? Se era aquilo Você falou naquele é episódio, você. sou eu, né? Eu falo, não, sou eu sim. Eu falei, não, é outra pessoa. Só que às vezes é. Não Conta tem. pra ninguém. Cara, Eu não falo o nome. Quando eu falo o nome, eu já aviso logo, já mando mensagem pra pessoa. Depois eu falei, gravei um episódio falando de você. Desculpa, se tiver mal, eu corto. A pessoa fala, não, de boa. E aí ele tá se relacionando com uma mulher que também é evitativa. Cara, tá muito engraçado. Porque ela, tipo assim, ele vai fazer as paradas, ela fala, tá bom. Aí ele fica de boa. Só que ele tá começando a perceber que talvez ele não seja tão evitativo, assim, sacou? Aí eu acho que ele tá começando a se perceber que, assim, não é de boa se relacionar assim, tipo, super evitativo, cara, e aí, cada um vai pra um lado. Não tem cola, não então, tem só que aí eu acho que ele tá. Aí o que eu acho, cara, eu nunca ouvi fazendo isso. Ele indo nela, dando beijinho, abraçando, indo atrás. Porque ele é do tipo assim, tô saindo. E aí ela fala, tá bom. Aí, cara, foi muito engraçado. Ele deu uma meia volta outro dia. Vou ali. Aí ele fez. Aí ele voltou e deu um beijo nela e saiu. Aí eu falei, deu uma marcadinha de território. Esse cara tá mudado. E aí, quando você fala disso, me vem essa reflexão, assim, algumas pessoas podem transitar. Eu acho que ele é esse caso, assim, eu acho que ele tá percebendo que... Porque eu acho que ela é evitativa, mas ela é evitativa bem próximo do seguro, assim, sabe? Ela já tá, tipo, no espaço de se encontrar e tal. E ele era bem evitativo, só que ele tá percebendo que não dá. E aí eu acho que ele tá começando a caminhar pra esse seguro do tipo... Cara, eu acho que a conexão humana, segura, próxima, ela é necessária. E aí... Nossa, eu nunca ouvi saindo de um lugar, indo lá, dar um abraço, um beijo nela e perguntar como é que ela tá, se ela precisa de alguma... Nunca vi ele fazer isso com um namorado, com relacionamento nenhum. E ele tá fazendo assim, caraca. E não é porque é legal a gente falar que não é que as coisas não são imutáveis. Porque assim, não é porque você tem um estilo de apego, né, dessa forma, vamos dizer, desse evitativo, que você não vai se conectar com a pessoa. Pode ser que ele continue, por exemplo, se ela chegar muito perto, mas como ela é segura, ela tá muito próxima do seguro, porque senão talvez ela já tivesse ido também. Então ela tá tão ok com aquilo lá que ele fala, aí ele pode começar a chegar próximo dela, mas sem ela avançar nas linhas, e eu entendeu? Eu conversando com ela, eu falei... Cara, eu tô falando demais, mas enfim, ela vai saber. Se eles escutarem, eles vão saber, mas enfim. Eu falei pra ela, eu falei, cara, sabe onde é que você tá... Que ela veio conversar comigo, né? Eu falei, cara, onde é que você tá ganhando? Você tá deixando. Na tranquilidade. Na tranquilidade, de respeitar o espaço e tal. Ao mesmo tempo, ir levinho ali. Então, por isso que eu acho que ela tá muito próxima do seguro, sabe? De entender. Vamos lá, caminhando aqui. Sim. Eu tô viajando nas minhas viagens. Essa comunicação, ela acaba gerando... Porque eu tenho... visto muita gente com muita dificuldade de comunicação por um apego. E aí um apego que eu tô querendo trazer, um apego, botar assim, negativo. Um apego de não querer mudar, de não querer transformar, de não querer sair do espaço, de não querer deixar, de não querer desbravar, de não querer alterar a maneira de comportamento. E eu tenho dito que essa comunicação ela atrapalha muito. E aí também um apego à tua história, um apego ao que já aconteceu. Então, se eu sempre passei por situações em que as pessoas foram agressivas comigo, então eu vou ser sempre agressivo. Se eu passei por situações em que as pessoas nunca me deram apoio, então nunca vou esperar apoio. E aí tá me vindo aqui a necessidade, talvez, da gente, além de se comunicar a partir de hoje de um jeito diferente, mas talvez também identificar parte do porquê que a gente tá fazendo esse padrão. Então, por exemplo, pessoas com a comunicação muito agressiva pensam assim, cara, por que eu tô fazendo? Pra que eu tô sendo agressivo? É pra me proteger, é pra poder proteger minha existência, é pra proteger a minha identidade, é com a intenção de fato agredir a pessoa. Eu tenho perguntado isso muito em espaço de mentoria, que você tá sendo agressivo porque você quer de fato agredir a pessoa? Maioria diz que não. Normalmente é mecanismo de defesa. Maioria diz que não. Aí cabe a terapia. Vale, pode ir cá, que a gente sempre indica terapia. Cabe a terapia, gente. É porque a gente ainda não falou, mas eu sou psicóloga. A gente não falou disso ainda? As duas são psicólogas. Cabe na terapia você ver qual é esse mecanismo de defesa e o que você tá ali restringindo de mudança. Porque o que acontece? Tem alguns comportamentos que, por mais que as pessoas
vejam que tem alguma parte prejudicial, a pessoa mantém. Porque dentro de tudo que ela viveu, da vivência, né, toda da existência dela, daquela pessoa específica, aquilo lá parece menos prejudicial do que mudar. Eu costumo dizer que se a pessoa se comunica assim, ainda ela tá tendo algum ganho. Tá tendo algum ganho. Tem algum ganho. E normalmente as pessoas não querem. Isso aí é uma das coisas que a gente mais tenta buscar na terapia, né? Quando a gente tá... Isso. Porque os ganhos, eles existem, mesmo que seja evitar situações. Mesmo que você fale, eu quero ir lá, eu quero fazer aquilo. Aí, mas você tá evitando. Quando você continua com esse problema sem querer mudar, você continua evitando a situação que você diz que quer. Porque é muito mais fácil a gente dizer coisas para o mundo externo do que admitir algumas coisas que ou a gente precisa mudar ou admitir nossos erros. Mesmo. Então, por exemplo, quando você é criado de uma forma e aí isso gera alguma coisa ruim lá pra frente, né, na sua vida, é difícil a pessoa falar, não, mas então minha criação toda foi errada? É difícil esse questionamento. Sim. Porque vamos dizer, então, sempre no âmbito da imaginação, né? Vamos dizer que essa pessoa ama os pais são próximos e tudo, né? Então, você vai questionar os seus pais maravilhosos, que sempre estiveram ali e tudo e tal, mas que toda aquela criação, ou um pedaço daquela criação tá te prejudicando, ou porque os tempos mudaram, e aí agora é diferente e talvez precise mudar. É difícil fazer esse questionamento pra si. É muito difícil porque entra num espaço que em time que tá ganhando se mexe. Na minha percepção, mexe. Porque o time que tá ganhando não quer dizer que ele vai continuar ganhando se continuar desse jeito. Não, então, se mudar o adversário. Exato. Se mudar o adversário, você se mudar a relação, se mudar o espaço, se mudar a ambiência, se mudar... Cara, tem muita coisa que pode mudar. E aí, a comunicação... Eu falo isso em mentoria, tem gente que arregala o olho, que eu falo... Suas relações podem mudar. Sua amizade pode mudar, seu trabalho pode mudar. A partir do momento que você olhar para sua comunicação. Porque ela te gerou ganhos até aqui. O teu apego te gerou ganho até aqui. É o que você quer? Por exemplo, no meu caso, o fato de olhar muito para trabalho, workaholic, cara, me trouxe muitos ganhos. Só que chegou uma hora que eu percebi que, assim, os ganhos eram enormes, mas os prejuízos eram proporcionais aos ganhos. Quero? Não quero mais. Então eu precisei fazer, o Luiz, meu psicólogo, que já veio aqui e vai voltar, ele fala, a gente estava em uma sessão, ele falou assim, Diogo, F5, atualiza o software. É uma adaptação. Você já tá com não sei quantos anos, você fez isso até tal idade que funcionou, você se comunicou a partir do teu apego, a partir da tua história, até aqui que funcionou. A partir de agora, pode ser que não funcione mais. E para que você tá almejando, desejando, precisa mudar. E aí foi quando eu percebi, falei, cara, eu almejo ter qualidade de vida, eu desejo ter qualidade de vida, eu desejo viajar, eu desejo... Falei, cara, preciso fazer adaptações. E as adaptações exigem a mudança. E aí a mudança dependendo, olhar para o que já foi minha história. Sim. E ao olhar para o que já foi minha história, eu vou precisar talvez olhar e falar, o fato de sentir, e talvez não é exatamente o que foi dado, né? É a maneira como a gente se sente. Sentir que talvez eu não tenha me sentido acolhido, reconhecido pelos meus pais, pode ter me feito buscar esse reconhecimento externo. Sim. Em outras estratégias, em outras comunicações. No meu caso, por exemplo, eu fui buscar em palco. Busquei no palco, busquei em palestra, busquei em curso. Encontrei? Encontrei. Mas aquele reconhecimento, aquele negócio. Então eu precisei achar, em alguma maneira, algum espaço próximo. E aí, aqui são as premissas, né, que eu estudei. Próximo, um local de refúgio, uma base segura, sofrimento, que pode ter gerado o porquê de eu ter tido essa comunicação. E é massa perceber que dentro dessa trajetória isso influencia muito o jeito que eu vou me relacionar com as pessoas. Sim. O jeito que você... O jeito que você passa o que você... Por exemplo, se a gente quer passar uma imagem, porque assim, a comunicação, se você não tem um objetivo com ela, né? Se você só comunica, talvez não passe exatamente o que você quer. Total. Talvez passe outra imagem. E às vezes, com o objetivo, você passa uma imagem que não é verdade. Total. Né? Então, tudo depende do que você aprende sobre comunicação e como se comunicar. Então, dentro de relacionamento, vai ser a mesma coisa. Como você aprende a comunicar, tanto e como você aprende, por exemplo, que você pode ou não sentir, porque existe isso, né? Existe
Hoje a gente tá mudando bastante, mas existiu durante muito tempo, e eu acho que é a partir da nossa geração, mais ou menos, pra frente, que começou os homens poderem sentir. Poder. Porque antes não podia. Total. Não podia. Era não, você tem que dar conta, você tem que... Não pode ficar triste, não pode chorar, não pode sentir a raiva, né? O homem pode sentir raiva, a mulher não pode sentir raiva. Mas é só raiva mesmo, né? Não é aquela raiva triste. Não, tristeza o homem não pode sentir. Exatamente, não pode sentir. Você só pode sentir aquela frustração e aí ela passa pra raiva. E tem que resolver. Exatamente. E mulher, por exemplo, não pode tanto sentir raiva. Não. Ela é mais chorosa, tal, etc. Graças a Deus estamos mudando, né? Mas o que você aprendeu que pode sentir ou não pode sentir tem tudo a ver com a comunicação que você quer passar depois. Se você aprende que você não pode sentir emoções mais frágeis, que você não pode se mostrar vulnerável, você não vai comunicar isso. Não. Então, como é que você comunica sua vulnerabilidade, vamos dizer, numa relação romântica ali? Sim. Né? E de fato isso é zero apego seguro, né? Isso não é nem um pouco apego seguro. Isso não é um pouco uma conexão próxima, conectada, íntima, profunda e etc. E aí você falando isso pra provar que tem uma grande tendência, grande possibilidade de ser evitativo. Olha que legal. Teve um episódio da ansiedade com a Luísa. A gente falou da ansiedade, e aí talvez tenha sido o episódio que eu mais falei da minha vida, assim. Até porque eu tenho um quadro ansiogênico e tal. E aí teve uma amiga que mandou mensagem, ela falou assim, Diogo, eu não imaginava isso de você. Aí eu falei, vai, como assim? Ela falou, cara, você parece tão claro das tuas decisões, das tuas emoções, do que você quer e tal. Aí eu falei, é o que você falou, eu comunico isso, mas não necessariamente é o que de fato é. Sim. Então eu tenho meus petecos pra caramba, tenho um monte de BO, tenho um monte de desafio, tenho um monte de ausência de clareza, tenho um monte de desorganização. E ela falou, nossa, eu nunca imaginei. Só que é aquela, né? O evitativo... Porque tipo assim... não quer deixar a intimidade chegar. Olha só, outro dia eu tava num espaço espiritual... E aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, eu tenho uma mensagem pra você. Eu falei, porra, eu adoro essas coisas. Falei, diga. Ela falou, se você não disser que você precisa, ninguém vai te dar. Aí eu falei, coisa boa. Entendi. E eu lembro de um episódio que o meu irmão me falou, com uns 18, 19 anos, aquela ideia de balada pra caramba, mas ao mesmo tempo eu jogava bola 6 jogos no final de semana. Então, toda segunda-feira era dor de garganta. Gastrite, aí vinha o não dito, aí vinha não digerir emoções, tem outros fatores envolvidos, mas enfim. Aí, que eu já tinha carro e tal, dirigia, eu ia pro hospital sozinho. Ia pro hospital sozinho, tomava o remédio, pegava o remédio, ia pra casa e tal. E chegava em casa, tomava o remédio, meu pai perguntava, eu falava, não, tô tomando remédio e tal. Beleza, de boa, me resolvi. Até um dia que Bem independente. Bem independentezão, bem independente. Aí o meu irmão uma vez perguntou assim, por que tu vai pro hospital sozinho? Tá certo isso não, Diogo. O Hugo, pra quem sabe, o Hugo é o do meio que participou do último episódio do ano passado. É porque eles já vieram aqui. Meus 2 irmãos já vieram no episódio, foi massa. Aí eu falei, por que não tá certo? Ele falou, pô, moleque, é um momento de fragilidade seu. Em tese, você precisa de alguém pra estar contigo. Eu falei, não, velho, eu me resolvo, pô, é só ir lá no hospital, pegar a receita e ir embora. Aí teve um belo dia que eu passei mal, fui pro hospital, cheguei lá, eu desmaiei. Sozinho. Aí tava sem ninguém. Sozinho. Aí ligaram pra minha mãe chegou e tal. Meu filho, você veio sozinho? Foi, mãe, sempre vem sozinho. E aí ela foi perguntar pro médico por que eu tenho tanto assim, fico tão doente. Ela falou, é a idade, tipo, não para. Eu nunca bebi, né? Mas assim, festa pra caramba, não dorme, não descansa e tal. Mas aí me gerou essa reflexão, assim, do quanto que às vezes a gente comunica o que não é. E aí a gente passa, aí vem, cadê? O livrinho tá aqui? Tá. Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro, pra quem nunca leu, vale a pena ler. Aí a gente cria uma armadura que parece algo que não é. E eu acho que a armadura, ela transparece, ela mascara muito o apego. Não, ela é pra isso, né? A armadura é pra mascarar. A armadura é para te proteger de possíveis perigos que você não sabe se tem lá fora. Perfeito. É isso. A armadura da vida, né? Não da guerra, né, gente? Mas, Sim, assim, sim, da vida, pelo amor de Deus.
Então, assim, só que essa armadura, ela não só protege você de possíveis perigos que vão acontecer ou não. Ela também protege você de coisas boas que vão acontecer ou não. Ela não é uma armadura que ela repele só a luz. Entendeu? Ela repele tudo. Não repele só a sombra, não repele a luz também. Isso, exatamente. Ela não repele só. Desculpa, falei ao contrário. Ela repele o que está de fora. Então, e isso também é uma dificuldade, por exemplo, de você até mudar qualquer coisa que talvez você queira mudar. Porque se você bota uma armadura para qualquer pessoa, como que você vai ter conexões genuínas e ouvir ideias genuínas se você já tá com a armadura? É impossível. É bem impossível. Porque é muito bom a gente... conhecimento abre todas as portas pra gente. Eu sempre falo isso. Cara, não tem nada melhor do que você conhecer. Saber coisas, saber teorias, como que foram os estudos, o que aconteceu. É a melhor coisa que tem. Só que você não precisa ficar preso a uma teoria só. Então, eu sou aversa a coisa de signo. Porque eu acho muito... E não é assim, porque eu acho engraçado que as pessoas, em vez de estudar estudos mesmo, né? Que falam sobre... Que tentam ali identificar coisas, elas se apegam a uma coisa só. Uma coisa só. Que não tem todos esses estudos, né? Assim. E falam, não, a minha personalidade é pra isso. É assim, isso acabou. Nasci esse... Não, porque é imutável, né? Nasceu aquele dia, aquele ano, aquele horário, naquele local, acabou. Tipo, não tem mais como mudar. Então, mas quem usa isso aí é quem não conhece do assunto. Sim. Porque se você pegar a teoria do apego, se você pegar a astrologia, se você pegar os tipos comportamentais, cara, não é pra ser rígido. Não é pra ser Só rígido. que quem não tá afim... Fala só sobre Fala aquilo. só do que tá escrito. Então, cara, tem uma frasezinha que me irrita. Isso aí, se você convive comigo, não fala isso não, pelo amor de Deus, que me irrita. Eu sou assim. Sim. Não, mas eu sou assim, Diogo. Não, teve um negócio muito engraçado. Não sei se eu já falei isso aqui, mas enfim. Teve uma vez que eu fui conversar com uma pessoa que tava me atendendo e tal, e eu falei assim, você tá bem? Ela falou, tô bem. Aí eu falei, não, é porque eu pensei que você poderia não tá bem. Ela falou, não, é meu jeito. Eu sou assim. Aí eu... Você é assim com cara de que não tá bem? Aí... E é essa reflexão que eu tô trazendo agora, né? Cara, de coração, você pode ser diferente. Ou, não quer. Não quero ser diferente. Karina, não quero. Quero ter o apego evitativo, quero ter o apego inseguro, quero continuar insegura. Tô afim, quero. Beleza, assuma as consequências. Sim. O meu grande lance que me irrita pra cacete é que quer que as pessoas se comuniquem bem contigo. A pessoa dessa, ela quer que recebeu uma boa comunicação, mas ela não quer se comunicar bem. Sim. Mas, querido, você dá o que você recebe. Você recebe o que você dá, ué. Se você dá merda, você vai receber merda. Se você dá tiro, você vai receber tiro. Tanto é que, às vezes, em relações, em contextos, em sociedades, eu falei assim, cara, você tá entrando no ringue. Eu não tô querendo entrar no ringue. Você tá querendo entrar no ringue? Se quiser entrar no ringue, a gente entra. Mas aí você vai sair sangrando, eu vou sair sangrando. Sim. Você vai sair abalado, eu vou sair abalado. Eu não quero. É pra isso? Assuma a consequência, sacou? Então, se você tá com a percepção de que você é evitativo, que você é inseguro, é ambivalente, que você tem uma confusão, uma desorganização, cara, vai olhar o que é. Sim. Agora, se você não quiser olhar, não espere encontrar uma pessoa dentro de uma relação que seja segura e goste de estar contigo, sacou? Ela vai xaropar um momento, ela fala assim, deixa eu te falar, eu tô bem aqui, tchau. Não, e às vezes não vai nem xaropar, mas ela não vai atender suas expectativas, provavelmente. Ou nem se conectar. Eu tô lendo um livro... Vai. Gosto. Que chama Sexo no Cativeiro. Eu não falei isso, mas eu sou terapeuta de casal, gente. Boa. Então, voltando ao livro Apegados. O que acontece? Quando encontra... O que hoje em dia a gente fica falando, né? É por aí. Que cada um tem que ter totalmente sua independência e que você não tem que é isso, depender mesmo. Perder sua independência. Você não tem que se fundir com a outra pessoa. É isso que eu quis dizer. Você não tem que se fundir com a outra pessoa. Beleza? Entenda o conceito. Entenda um conceito. Não é pra se fundir com a outra pessoa. Mas os estudos que tem lá também dentro do Apegados. E como a gente já falou, por exemplo, da experiência da situação estranha.
Qual era a criança que explorava o ambiente tranquilamente? A do apego seguro. Sim. E que tinha um apego, né? Sim. Porque a outra vai, mas não tem um apego. Ela tem a conexão. Ela mesmo desbravando, ela mantém a conexão. Exatamente. Ela mantém o querer voltar. Na verdade, ela só vai pro mundo porque ela tem a conexão. Então, indo pros relacionamentos. O relacionamento, desde o início a gente tá falando isso, e era nesse ponto que eu queria chegar. A maioria esmagadora das pessoas tem necessidade de ter um relacionamento romântico. Né? Romântico quer dizer de qualquer de casal, é. Uhum. E essa é como se fosse uma necessidade básica do ser humano mesmo, de ter um relacionamento amoroso, Sim. né? Não só de amizade, é um relacionamento amoroso. E quando essa necessidade básica do adulto não é atendida, se você não tem um apego amoroso, romântico, seguro, você não consegue olhar para o resto do mundo. Então, normalmente, o que acontece? Nos estudos mostraram que pessoas que se juntam e têm apegos seguros e os dois estão tranquilos ali com aquele relacionamento, eles conseguem desenvolver a carreira, eles conseguem desenvolver outros tipos de aprendizagem, outros tipos de... Por exemplo, eu consigo desenvolver outra habilidade minha, porque eu não preciso me preocupar com a minha parte romântica, porque a gente é seguro. Foda. E aí o que eu ia falar do livro do Sexo no Cativeiro é que ele não tá ligado, o seguro, os dois, um casal seguro, ele não tá ligado, por exemplo, com o sexo frequente, que às vezes que é muito, né, valorizado pra gente. Não tá ligado. Às vezes os seguros precisam conversar e só os seguros vão conseguir conversar para resolver a questão do sexo que não é tão frequente. Porque o sexo no cativeiro, ele não é tão legal assim. Ele passa a não ser tão legal. E você precisa se comunicar para ele voltar a ser. Eu tô lendo o livro você falou que você tá lendo o livro, e eu li esse trecho ontem no voo, que é do Marcos Lacerda. É o Desamor, Desamar, algo assim. Uhum. E aí eu tava lendo o trecho ontem exatamente que fala sobre o sexo no relacionamento. E aí ele traz a percepção de que não é sobre frequência, é sobre qualidade. Uhum. Não é sobre frequência, é sobre entrega, é sobre conexão, é sobre sentir de fato a pessoa e é sobre sair do automático. E aí ele traz algumas referências, porque nesse livro ele traz muito caso que aconteceu para poder exemplificar. Então ele traz os pacientes dele no livro, óbvio, com outros nomes, para poder referenciar o que estava sendo a discussão. E aí nessa discussão que ele traz de que o piloto automático do sexo estava sendo um problema e a pessoa estava querendo se separar por isso. Só que dentro do consultório, ele fez com que a pessoa tivesse a capacidade, ou a pessoa fez com que ela mesma tivesse a capacidade de conseguir conversar sobre. E ao conversar sobre, a outra pessoa também também tô achando automático. Então, o sexo seguro, o sexo seguro, segundo o Marcos Lacerda, ele é o sexo não pela frequência, mas pela qualidade, pela entrega, pela conexão, por sair do piloto automático. E aí, pegando a minha referência, que eu tive uma sessão hoje de terapia, e aí a gente tava falando sobre essa pegada... Eu sou maluco mesmo, galera, eu falo de uns trem aqui que não era pra falar, mas vambora. Falando sobre essa pegada da paixão, da admiração, do encantamento, do amor e tal. E aí, na paixão o sexo é frequente, né? Na paixão o sexo é efusivo, na paixão existe essa percepção. Só que aí, dependendo do que eu tô discutindo, é que a comunicação dessa relação conjugal, da relação amorosa, eu posso ficar de boa, né? De que se eu não transar, tá tudo bem, eu não vou perder o meu espaço seguro, o meu espaço de apoio. E as pessoas precisam aprender a falar nesse assunto. Um com o outro mesmo, não é? Porque assim, por exemplo, às vezes até a pessoa que fala sobre sexo abertamente, vamos dizer assim, abertamente assim, numa mesa de bar, e aí fala, não necessariamente ela tem facilidade de falar com o parceiro, parceira, porque aquilo lá diz respeito
a pessoa mesmo. É você, entendeu? Aham. Então, é muito diferente de você contar a experiência, de falar que tá tudo bem fazer tudo e tal. É Porque muito isso diferente. É máscara e... Exatamente. E armadura, cara. E a questão de você saber se comunicar, de você ter a segurança que você vai conseguir falar com seu parceiro e que ele não vai embora porque você tem uma reclamação a fazer sobre um assunto desse, que é um assunto que realmente pega lá no fundo de todo mundo, né, que tá na relação, Uhum. Isso faz com que possa mudar, né, e olhar outras possibilidades. A gente não é engessado. Total. Então, essa questão dos estilos de apego entre casal é muito legal você olhar para como você tá reagindo com cada um, com cada situação, aliás. Então, essa questão, será que você não tá conseguindo ter, vamos dizer, né? Uhum. Será que você não tá conseguindo ter sucesso profissional? Porque você tá muito preocupado com outra parte da sua Gastando vida. tempo e energia da porra E sobre... às vezes o seu parceiro tá lá tranquilamente achando que tá tudo bem, tá seguro. Ele tá seguro com você e ele acha que você tá seguro com ele. E aí você se apega naquilo lá, entendeu? E aí não consegue desenvolver outra área da sua vida, Sim. né? Galera, pelo amor de Deus, pedido encarecido pra quem tá escutando. Isso aqui não é pra chegar em casa, olhar pro teu marido, pra tua esposa, namorado, namorada, amigo, e falar, agora eu entendi. Você é uma pessoa insegura, ambivalente, porque eu já vi como é que você é a sua relação com a sua mãe, com seu pai. Uhum. Porra, não é sobre isso, velho. Por favor. Porque você vai entrar exatamente no espaço que a Karina tá falando da astrologia. Sou assim, você é assim, então agora eu posso te apontar o dedo porque você é. Não é sobre nem você se auto-identificar como e abraçar nisso, que eu falo, a merda quentinha, apoiar, né? É a merda quentinha. É uma merda eu ser seguro ambivalente, mas tá tão bom até isso, aqui, vou ficar aqui. Não é pra isso, mas também não é pra você escutar o que a gente tá falando aqui, que não é um curso. Isso aqui é só pra provocar e gerar reflexão. E não é diagnóstico, nem também nada. não. É só pra você levar e olhar, observar, mas também não é pra apontar o dedo pras pessoas. Agora eu entendi, você... E aí tá na discussão da relação, de uma sociedade, ou então de relacionamento conjugal, amoroso. Fala, você precisa olhar, porque você tem um apego inseguro. Porra, aí que acabou a comunicação da relação mesmo, se você fizer isso, tá? Já tô antecipando. Então, observa. Conversa, escuta junto, eventualmente com o teu parceiro, com o teu sócio, com o teu amigo, com o teu amigo. Escuta junto e fala, fala sobre você e não sobre o outro. Fala que, por exemplo, eu tô falando sobre mim aqui, tipo, caraca, eu acho que eu tenho essa parte aqui do apego evitativo e tal, tô olhando e tal, tô trabalhando pra caceta nisso, dedicação absurda a isso. Mas não é sobre apontar o dedo pro outro, não é sobre julgar o outro, não é sobre querer interpretar a vida do outro também. No máximo, você vai observar fatos. E, se possível, se você for uma pessoa com um apego seguro, você vai dar a possibilidade à pessoa que está do seu lado de ter um apoio, de ter uma confiança, de ter uma conexão, de conversar sobre. Maravilhoso. Assim embaixo, pelo amor de E Deus. assinei demais, mas eu quero falar só mais uma coisa. Vai, você tem, pode falar 200. Porque tem o seguinte, a gente olha muito os apegos, né? Quando a gente tá falando nessa teoria em específico, a gente olha os apegos e fala, mas seguro é a melhor, né? É o creme de la creme dos apegos e tal. Mas é o creme de la creme? Sim. Mas ele tem um problema. Um probleminha. Que aí, as pessoas que, vamos dizer, se identificaram aí seguras e tá tudo bem, e aí se apoia e tal, ele aponta um problema nos estudos lá. A pessoa que tem esse estilo de apego seguro, ela tende a ficar muito tempo no mesmo problema, se for um problema. O que acontece? Ele não desiste, porque ele é responsável também. Ele é a pessoa, tá, gente? Ele é responsável pela felicidade daquele casal ou daquela relação também. E como a pessoa do apego seguro, ela tem aquela responsabilidade, ela sabe que compete a ela aprender, entender e tal. E às vezes a pessoa é insegura, ela entende que a outra pessoa é insegura, ela entende que a pessoa faz isso, que ela fica atrás, porque ela é uma pessoa insegura mesmo, no geral, né? Não dizendo sobre apego, que às vezes a pessoa nem sabe. Então o quê? O apego seguro tende
a permanecer no problema que ele tá envolvido sem sair. Então, a gente sempre... eu gosto de falar essa parte. Porra! Porque o apego seguro é muito bom, muito legal, quando você não tá dentro de um problema real. E assim, aí... relação de casal é tudo difícil, gente. Porque tudo que pode ser um problema pra mim não pode ser pra você. E às vezes eu não aguento uma coisa e você aguenta essa. E cada um tem que entender o que tá esperando daquela relação, né? Então, mas a pessoa segura às vezes se mantém num problema que nunca é resolvido. Ou seja, a pessoa pode ter evolução pra virar segura, mas pode ter involução pra sair da segurança também. Porque, pô, se a pessoa tá num problema e ela abraça o problema e não sai e fica ali querendo, sei lá, fazer algo, tipo... Ela continua sendo segura, mas ela pode se tornar outro tipo de apego. Tipo isso assim, ele é volátil. Mutável, volátil. Porque, cara, acho que eu já, enfim, tem experiência nisso aí É também. porque tudo é experiência. Todas as relações humanas, tudo que a gente passa durante... Né? Então, por exemplo, tem gente que tem algum... eu não quero falar a palavra trauma, porque é como se fosse muito forte, mas vamos colocar uma experiência ruim, assim, com alguma coisa. Sei lá, dentista, né? Mas, assim, com o tempo, se a pessoa voltar e ir ao dentista, ela mesmo tendo aquela experiência péssima com o dentista, ela pode ir para o dentista normalmente. Só que só com 50 anos, sei lá. Mas não é imutável, as coisas não são imutáveis. Sim. Né? Então, aquela experiência ruim não necessariamente vai ser ruim para sempre. E vice-versa. A experiência boa, ela não vai ser boa para sempre, talvez. Nada é imutável. Todas as relações são construídas. E o nosso cérebro tem uma neuroplasticidade muito grande. Né? As nossas conexões, elas se formam de novo. Né? Depois de adulto, a gente sabe que tem muita conexão e é difícil de desfazer, né? Perfeito. Mas é difícil, mas dá. Você consegue desfazer a conexão que você teve com alguma experiência. Vale a pena o alerta mesmo, porque assim, eu tava pensando, porra, tô querendo ser apego seguro, mas aí vale a pena refletir. Cheguei, me sinto, né? Ao mesmo tempo, o quanto que algumas situações estão me tirando desse espaço, ou me levando para um espaço de querer... É porque eu tô refletindo sobre isso. Talvez a comunicação do apego seguro, muitas vezes, pode ser uma comunicação de muito cuidado com as outras pessoas, de muita responsabilidade, de muito... Não, eu vou fazer a minha parte, e aí vai dar certo, e a gente vai ficar junto, ou a sociedade não vai acabar e tal. E assim, pô, desculpa, tu não vai salvar o mundo, tá ligado? Não necessariamente vai conseguir. Tu não vai salvar o mundo. Mariana, a gente esqueceu de falar alguma coisa aqui? Você acha que a gente tem que falar algo? Tá tudo tranquilo? Então tá bom. Enoque, meu irmão, que faz tudo isso acontecer. Tamo junto, hein? Quer deixar mais alguma mensagem aí pra galera? Deixa tuas redes, teus contatos, podcast. Exatamente isso que eu ia falar. Então, mete bronca. Nossas redes sociais, vocês não estão vendo a Mariana, mas ela está aqui, minha sócia. Nós somos psicólogas, atendemos casais e outras demandas também. E eu atendo muito também questões relacionais, né? Não só o casal, né, em si, mas pessoas que estão com problemas relacionais, né? Acabou de divorciar, ou então não consegue, está querendo. Ou tá querendo se relacionar. Exatamente, está querendo se relacionar e não consegue. O que a Mariana falou aí? Pode falar. O curso. Do curso. Qual? Separei. E agora? Sim. Vai. A gente tá criando vai ser um curso, uma mentoria. A gente tá ainda vendo como é que vai ser o formato, que chama Separei e Agora. Porra. Então, assim, ela vai ser destinado... Normalmente, a gente pega mais o público feminino, que é quem vai mais atrás de ajuda. Inclusive, homens, vão atrás de ajuda, caso vocês precisem. Né? Porque sabemos que os homens precisam de ajuda. Falamos isso aqui no episódio. Não tem que dar conta de tudo. Tem como, as pessoas podem ajudar umas às outras. Ok. Dito isso, vamos lançar. Depois coloco nas redes sociais. E as redes sociais são Psi Atraversiamo. Não falei do nome. Psi.atraversiamo, gente. Com 2 T's. 2 T's e com S só. Com S só. É porque o trem é italiano. Isso. E por que é Atraversiamo? Atraversiamo é o nome da nossa clínica. Tá. E Atraversiamo é uma palavra em italiano, que você já desvendou aí, né? Já assistiu aquele filme Comer, Rezar e Amar? Demais. Então, você lembra da palavra Atraversiamo no filme? Não lembro. Ela fala que é a palavra dela. No filme, ela fala, escolhi minha palavra. Tem uma cena
que ela tá na Itália. Esse livro é lindo. Esse filme é lindo. O livro também é legal. Tem uma cena que ela tá na Itália lá, com os amigos dela, comendo, e aí abrindo as o botão pessoas da calça. falam... Abrindo o botão da calça, porque ela engorda, aí ela abre o botão da calça pra poder caber mais comida no bucho. Exato. Aí tem essa cena, eles falam, o que seria a sua palavra? Aí um fala comida, um fala isso, um fala aquilo, né? E aí ela fala que não sabe a palavra dela. Porque aí o pessoal fala, é uma mulher em busca de sua palavra. E o filme todo é ela buscando coisas, né, dela mesma. E aí, no fim do filme, ela fala, eu achei a minha palavra. E aí, a palavra que ela acha é atravessiamo, que é, vamos atravessar, vamos passar essa ponte, vamos passar de um lado para o outro. Atravessiamo é essa expressão. Igual tem saudade em português, que é o sentimento de saudade, né? Não é I miss you, é saudade, né? O atravessiamo em italiano é isso. Vamos atravessar. Let's cross over. Então o Instagram de vocês é pc.atravessiamo. Você quer deixar a sua também, seu Instagram? Carina.Heiser. Heiser. Esse é mais difícil. É H-A-E-S-E-R. É Kaiser com H. Com H, exatamente. Kaiser com H. E com E, né? Sem I. Não. Porque Kaiser é com I. Heiser, tá. Perfeito. É isso aí. Então não foi tão boa não, minha facilidade. Vai estar na legenda, vai estar na descrição do episódio. O que mais que a gente precisa falar? Que a gente também tem, e vai continuar daqui a pouco, tem um podcast também, chama Um Tapinha que Dói. Putz! Esse Um Tapinha Ei, quero ir lá, hein? Tá. Quero ir lá, hein? A gente faz o episódio Um Tapinha que Dói, a gente fez no sentido de tentar falar de uma forma mais descontraída, mas sabe quando você leva aquele... A galera fala que toma direto aqui. Exatamente, sim. Poxa, isso aqui bateu real em mim, eu deveria ter escutado mesmo. Então, porque é muito meu jeitinho da Mari, gente. A gente não é muito tranquilo, assim, com as palavras. É sim. Sabe? É sim, eu convivo contigo, tá de boa, mas ela dá umas e provoca. É uma sacadinha. Provoca, entendeu? gera provocação e reflexão. Acho que vale também a gente honrar quem nos conectou, que se chama Power Futevôlei. Exato. Um abraço pra galera da Power, do Futevôlei, que é onde a gente estamos joga. aqui bronzeadíssimos. Exato, bronzeadíssimos. E por causa do Futevôlei, então, a galera toda lá da Power, tamo junto. E quem não assistir, vai ter que pagar um Gatorade pra mim e uma Heineken pra você. Obrigada, quero. Pronto, fechou. E pra quem ficou curioso com a Mariana, que aqui está, ela estará em um episódio próximo. Estamos agendando e marcando. Vale trazer? Oxi. Posso trazer? Você deixa? Traz demais. Então, fechou. E quem quiser procurar lá no Instagram, gente, a gente fala sobre vários assuntos. Em vários assuntos. Meu irmão, Enoque, tamo junto mais uma vez. Vamos embora. Episódio hoje começou com 3 câmeras. Pra quem já assistia e escutava aqui, eu tenho que olhar pra cá. Tem um Apoia-se também. Estão me lembrando aqui do Apoia-se. Boa lembrança. Eu ainda nem sei lidar com as 3 câmeras, eu tenho que olhar pra essa, não tenho que olhar pra aquela. Eu fiz isso várias vezes, eu acho, ao longo do episódio. Eu olhei pra aquela, Nossa, eu acho que eu não olhei nenhuma vez. Então, mas é isso, eu tô me acostumando também. Antes era uma câmera só, agora temos 3. Valeu, Enoque, fazer tudo isso acontecer. Gostei do episódio, Diogo. Cara, você me ajudou muito, eu economizei muito na minha vida e eu quero te ajudar de alguma maneira. A gente precisa de dinheiro, galera, pra fazer tudo isso aqui acontecer. Não serei... hipócrita e não serei utópico de dizer que, isso aqui precisa de dinheiro. O espaço precisa de dinheiro, a produção precisa de dinheiro, tudo. Então, a gente tá com Apoia-se, você entra, Apoia-se, vai lá tem um link na descrição do episódio. Você, cara, doa R$2, R$1, R$5, R$20, R$1.000. Legal, bom, gostei. Porque se te ajudou, quero que você também me ajude. A vida é feita sobre dar e receber, a vida é feita sobre reciprocidade. E eu não faço isso aqui querendo dinheiro, mas se o dinheiro vier, ótimo. Se o apoio vier, ótimo. E se eu puder e conseguir bancar tudo isso aqui com o apoio de vocês, fico maravilhoso, excelentemente feliz. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Foi bom pra você? Ótimo. Nossa, foi ótimo. Massa, gostei. Você quer vir? Mariana quer vir. Frio na barriga passou. Tá tudo certo, então vambora. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Tá apegado ou não tá apegado?